Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Nayara Freitas e eu estou aqui com a resenha do livro Helena do Machado de Assis. Helena é um romance da fase literária romântica de Machado de Assis, considerado por muitos o maior escritor da literatura brasileira. Helena foi publicada originalmente em formato de folhetim no jornal O Globo, um antigo jornal do Rio de Janeiro, em 1876. Fez tanto sucesso que no mesmo ano foi lançado em formato de livro no Brasil e em Portugal simultaneamente. A obra aí faz parte dos 4 romances da primeira fase literária de Machado de Assis. As outras foram Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 1874 e Yaya Garcia, em 1878. De todos os escritos do autor, a obra Helena foi a que teve mais adaptações, totalizando as 5 para novelas televisivas. Bom, a história tem como cenário Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí. Inicia-se com a morte do conselheiro Vale, um homem extremamente rico e retratado com certo gosto pela vida boêmia e de boas relações. Antes de morrer, o conselheiro Vale deixa aí um testamento reconhecendo como filha uma jovem de 17 anos que estudava no colégio de Botafogo, um colégio interno, sustentada misteriosamente pelo conselheiro. No dia seguinte ao falecimento, o Dr. Camargo, médico da família, encontra o testamento em que o conselheiro reconhecia como filha legítima e herdeira majoritária a jovem Helena. Ela era filha da dona Ângela da Soledade, que se relacionava com o conselheiro Vale há anos. No testamento, o conselheiro pedia que assim que a jovem saísse do colégio, fosse recebida com muito carinho, acolhida aí pelos seus familiares na residência. A existência da jovem ela era então desconhecida por Estácio e a sua tia Úrsula, que eles ficaram muito surpresos com a declaração deixada no testamento. A primeira reação de Úrsula foi rejeitar a jovem, concordando apenas ali em dividir a herança, tudo bem, mas sem recebê-la na casa. Estácio, diferentemente, acolhe a ideia de ter uma irmã e aceita de prontidão a decisão do pai. Ele era diferente, ele era um jovem generoso e capaz de perdoar, características que dizem ter herdado da também falecida genitora. Mesmo com a resistência de Úrsula, a jovem ganha o afeto de todos e passa a ocupar seu lugar na casa. Mulher de fibra e pulso forte, começa a dirigir a propriedade melhor aí do que a tia. Ela não somente conquista os familiares, mas também a todos da cidade, inclusive até o Dr. Camargo, que também não gostou nada da ideia de dividir a herança da família, já que tinha aí o plano de casar sua filha com Estácio. Helena consegue impressionar a todos, inclusive até a sua tia, ali com a sua força e zelo pela casa. E além disso, por ser uma mulher bem equilibrada, dona de uma beleza invejável, sensível, rica, ela era também muito inteligente, noivo de Eugênia, Estácio passa a perceber que o afeto que ele sente ali pela irmã está ultrapassando o sentimento simples que existe entre parentes e vai se dando conta que Eugênia não é a mulher certa para ele. O sentimento de Estácio fica mais evidente quando um amigo de longa data, outro personagem aí, que é o Mendonça, conhece Helena e se encanta perdidamente. Mendonça chega até a pedir a Helena em casamento, mas o relacionamento não dá certo não, porque o Estácio fica muito enciumado e não permite. Além disso, a jovem rejeita o rapaz porque ela também estava sentindo fortes sentimentos pelo irmão. Ao decorrer da narrativa, Estácio ele se martiriza pelos sentimentos direcionados à irmã, enquanto ela sente o mesmo, mas não podia jogar tudo para o alto e ficar com ele, pois afinal de contas ela sabia que ela não era filha do conselheiro. Nesse meio tempo aí, o noivado de Eugênia com Estácio é desfeito e Mendonça a pede em casamento com o intuito de esquecer Helena, aí tudo bem. Um certo dia, Estácio começa a ficar desconfiado, ele decide seguir a suposta irmã a uma chácara na qual fazia constantes visitas. Ela fazia constantes visitas e então ele decidiu segui-la. Na casa morava um senhor que, ao ser confrontado por Estácio, contou toda a verdade. Sua suposta irmã era, na verdade, filha dele e não do conselheiro. E que a jovem era apenas filha de criação do conselheiro, já que tinha criado afeto por ela nos anos que conviveu com a dona Ângela da Soledade, sua mãe. Por ser um homem de bons valores, Estácio ainda cria a esperança de finalmente se concretizar o seu amor por ela.
Afinal, não era sua irmã biológica. Contudo, a jovem ela fica muito doente depois de um tempo, à beira da morte, está-se completamente apaixonado, resolve ir ao seu encontro para cuidar da amada. Momentos depois de uma declaração de amor, aí o que acontece no final da história? A Helena morre. Então é essa a história. Gente, a Helena, ela é narrada na terceira pessoa, por um narrador onisciente, ambientado aí no período do século XIX. Na obra é possível identificar marcas do romantismo, como a presença de sentimentos idealizados. Essa corrente literária também torna-se evidente no amor entre pais e filhos, vizinhos, na forma idealizada do sentimento, de como as coisas deveriam ser e não como os sentimentos realmente eram, com imperfeições, hipocrisia, assim como a elevação ao extremo das paixões arrebatadoras. Para quem está acostumado aí ao realismo do Machado de Assis, pode parecer um romance até banal, mas eu já adianto aqui para vocês que quem não leu Helena ainda, quem ignorar a fase romântica do autor, está cometendo um grande deslize. Já desde essa época ele utiliza ali um toque de realismo. Suas primeiras insinuações aparecem nessa obra, características que vão se intensificando depois. Além disso, em Helena, o escritor já apresentava ao público questões que se tornam sua marca em outros livros. Temas como adultério, mentira sobre a origem humilde, casamento por conveniência e o comportamento certo de uma dama. Sem dúvida, sua escrita era a maior arma para combater os costumes hipócritas da sociedade. Um outro diferencial dessa obra, diante das demais linhas do romantismo, é o caráter da personagem principal. Isso porque as personagens tradicionais românticos, como a escrava Isaura, Iracema, entre outras, idealizavam o casamento como um príncipe encantado e felicidade eterna. Já para Helena, a relação de casamento era algo prático. A protagonista tinha convicção de que não precisava simplesmente estar apaixonada pelo marido e que o amor não era certeza de felicidade. O melhor era fazer uma escolha sensata, um casamento com alguém que a amasse, é claro, mas que também estivesse disposta a passar o resto da vida juntos. Ou seja, uma visão do casamento diferente do romantismo. O livro ele é marcado por mortes, romances e segredos. E o que me chamou muita atenção na obra é que o Machado de Assis não nos deixa passar nada. E não nos deixa ali também naquela dúvida e curiosidade de saber o que está acontecendo com os personagens. O que se passa na cabeça deles é bem transposto na narrativa. Na verdade, isso é até uma das características do autor. E é isso também que me deixou fascinada na obra Helena. Apesar aí do seu vocabulário um tanto antigo, a leitura é de fácil compreensão e possui um enredo que atrai e é muito gostoso de ler. Foi um livro que me prendeu do começo ao fim, diferentemente de muitos. O final é totalmente inesperado, já que no decorrer do livro esperamos que após tanto sofrimento desse tudo certo. Quando, na verdade, o livro narra a fatalidade que separa irremediavelmente os protagonistas principais. Uma paixão aí que foi interrompida pelo destino fatal da Helena. O Machado desenvolve nessa obra um tema muito explorado entre os escritores românticos, a obsessão pelo amor impossível ou sacrílego, tornando proibido por leis morais e sociais que só se resolve na renúncia total à felicidade ou na morte. Entretanto, não existe no romance apenas um núcleo conflituoso, mas há vários elementos antagônicos que se chocam. São coisas surpreendentes que vamos percebendo no decorrer da leitura que tem a ver com a sociedade. Mas não vai dar para falar aqui, mas eu espero que vocês leiam. É muito interessante, inclusive é algo bastante criticado. O Machado, como um dos nossos melhores críticos dentro da literatura, faz aí essa crítica dentro da obra. Eu não vou dar muito spoiler sobre isso, porque seria mais interessante lendo a obra, porque assim percebe-se todos os detalhes. Eu já li várias obras do Machado de Assis e ele tem muitas personagens femininas, até com inteligência superior à masculina. Basta lembrar aí de figuras como Capitu, Yaya Garcia, Sofia de Quincas Borba. E uma coisa interessante que observei do autor é que na maioria de suas obras é o homem que é o sujeito ali apaixonado,
que sofre por amor em vez de ser a mulher. Mas se tratando das obras da fase literária romântica, Helena foi a melhor que já li. Eu super recomendo, quem lê não vai se arrepender. São aquelas leituras que quando começamos a ler, queremos continuar e continuar para saber o que vai acontecer e tal. E o Machado nos surpreende quando imaginamos que vai ser tal coisa, vai acontecer tal coisa na história. Na verdade, acaba tomando um rumo totalmente diferente e é muito surpreendente para nós leitores. É satisfatório. Não dá para falar aqui todos os detalhes da obra, tem muita coisa que acontece e que eu não falei, então eu recomendo que leiam a obra, que você vai perceber todos os detalhes e tenho certeza que vai gostar. Então já desejo uma boa leitura aí para quem vai ler Helena e espero que tenha gostado da resenha da obra e até a próxima. Tchau, tchau!